Mais um tema? Vamos lá. Saúde. Saúde. Saúde é um tema também importante, porque se nós não tivermos saúde, aí as outras coisas a gente não consegue realizar, não é verdade? O que é que você pensa em relação à saúde? Josenildo, é o seguinte, não quero aqui falar de ninguém, mas assim, a saúde em montanha já vem há algum tempo, digamos assim, um pouco debilitada. Isso é meu ponto de vista. Então, assim, o que venho propondo para a saúde em montanhas é, no mínimo, colocar para funcionar, certo? O que seria, no mínimo, colocar para funcionar? Ter os médicos, os clínicos gerais, os plantonistas, ter os médicos de PSF em suas especialidades, tá certo? Ter os dentistas, ter nutricionista para acompanhar os, digamos assim, os que possuem doenças como diabetes, pressão alta, que tem que ter uma alimentação aí regrada, entendeu? Ter os funcionários da saúde satisfeitos, tá certo? Seja salarialmente, com apoio, entendeu? Então, assim, colocar para funcionar a saúde, para mim, já é o meu lema lá hoje. Eu não estou prometendo, não estou propondo nada demais. Só ter os médicos, dentistas, nutricionistas, funcionários. Coisa que, quando não se tem em montanhas, que se recorre a outras cidades vizinhas, existe. Lá tem os médicos, quer dizer, então, era para ter em montanhas. É para ter em montanhas. Ou existe aí uma má gestão aí, algum problema ocorre. Então eu me baseio nisso para ter a certeza de que a gente vai conseguir colocar para funcionar. Entendeu? Bem como, por exemplo, manter o hospital em condições plenas de funcionamento, entendeu? As ambulâncias em condições de uso, entendeu? Os remédios da farmácia do município, principalmente os remédios que são doados pelo governo federal, quer dizer, em dias, com o cadastro de todas as famílias, de forma a realmente a gente saber o dimensionamento necessário para atender a nossa população. A gente sabe das dificuldades, sabe que a saúde é um problema nacional, mas eu acho que correndo atrás a gente consegue minimizar o problema, entendeu? Existe também, digamos assim, a novidade que eu coloco dentro de montanhas hoje, que eu já venho falando e dentro das casas, conversando com as pessoas, que é de nós reativarmos a maternidade, certo? Já faz um bom tempo em montanhas que não nascem crianças, e a gente sabe que uma criança nasce até dentro de um carro indo de uma cidade para outra, como nasce dentro de casa, né? Sozinha a mulher. Então, se no hospital de montanhas existe uma sala de parto, por que não equipá-la com a maca, com os materiais de asepsia, de higienização, um pequeno berçário, uma enfermeira, 2 ou 3 realmente cursadas com prática, e os médicos que vão estar lá em dia para assessorar isso aí, e nós passarmos a realizar os partos normais dentro de montanhas. Quer dizer, eu acho que a gente volta a nascer criança em montanhas, volta a ser registrado crianças montanhenses, digamos assim. Então, assim, essa aí é uma das novidades que eu diria para a saúde, é reativar a maternidade e acabar com aquele inconveniente de a pessoa vai ter um filho, precisa ir para Natal para ter um parto normal. Os partos complicados e cesárea não, a gente ainda recorreria aos locais mais apropriados e mais bem estruturados para isso aí, entendeu? Então, assim, colocar a saúde para funcionar é o que eu quero, ter os médicos, o que seja necessário. Reativar a maternidade seria novidade. Saneamento básico é saúde, tá certo? A gente sabe disso. Emprego é saúde, porque as pessoas trabalhando se alimentam melhor, limpam sua casa melhor, tomam água mineral, então é saúde, de uma forma geral, né? E assim, uma ideia extra que eu tenho, que não depende só do município de Montanhas, é a junção entre aí 2, 3, 4, 5 municípios da região agreste, e propor junto ao governo do estado uma solução para a coleta e o tratamento do lixo urbano, entendeu? E não simplesmente chegar, escolher uma área e sair depositando ali, que a gente sabe que é um ponto ali de foco de doenças. Então essa seria também uma ação que dependeria de várias cidades, para que a gente fosse junto ao governador do estado, a governadora, e tentasse encontrar ali uma solução para o problema, né? Mais ou menos a gente tem que, como eu venho dizendo, tem que partir alguma coisa, tem que partir para cima, senão a gente fica para trás. Então, na saúde seria basicamente isso aí, a ideia da gente, a ideia geral é basicamente essa daí, entendeu? Colocar para funcionar. Ok, estamos conversando aqui com o Manuel Gustavo de Araújo Moreira.
ele é do PSDC, Unidos pelo Povo. Até agora a gente falou de desenvolvimento social, da saúde, habitação, geração de emprego e renda e infraestrutura. Eu estou conversando com o Manuel Gustavo de Araújo Moreira, ele é do PSDC, da coligação Unidos pelo Povo. E vamos para mais um tema, vamos lá. Manuel. Educação. Manuel, educação. A gente sabe que a educação é precisa, ela é necessária na vida de todos nós. Para nós termos a nossa formação, é preciso que passe por uma sala de aula. E a criança na sala de aula é o papel do pai, evidentemente, da família, porque a família tem que cuidar. E também tem o papel do governo, aquele que administra. Os pais, eles conseguem fazer a sua parte, o prefeito também tem que fazer a sua parte como gestor. Como você vê a educação de Montanhas neste momento e o que o senhor pensa em um futuro quase, se o senhor conseguir a sua eleição? Josenildo, a educação no momento de Montanhas, assim, eu não estou propício aqui a falar, certo? Prefiro não fazer colocações. Pois não. Eu pretendo falar, assim, as minhas ideias, certo? E concordo totalmente com você. A educação, graças a Deus, tive. Meu pai e minha mãe sempre perseguiram demais junto a seus filhos que nós estudássemos, que nós se formássemos. E assim, como tive essa sorte e sei da importância hoje para qualquer país, qualquer estado, qualquer município que as pessoas tenham estudo, porque daí sai a vida de todo mundo, certo? Daí vem a formação, vem as oportunidades de emprego e o conhecimento em si. Então é uma coisa que tenho em mente, tenho dito isso em Montanhas, que pretendo trabalhar realmente a fundo para que funcione. E da forma como você falou que precisa dos pais, né, que os alunos têm que ter o incentivo dos pais e do governo, eu vou partir do princípio de que o governo municipal, no caso sendo nós os escolhidos, como sempre digo, partindo do princípio de que nós queremos, eu considero que existem 3 colunas na educação. Um é o quê? Os professores têm que estar satisfeitos para darem uma aula boa, satisfatória. Tem que o aluno querer ir para a aula, ou no mínimo, digamos assim, ter um incentivo para ir e aos poucos fazer com que ele goste de ir para a aula. E os pais. Realmente os pais também fazem parte disso aí, porque se eles não incentivarem, se eles não cobrarem, a coisa não funciona. Então essas 3 colunas funcionando, o sistema de educação funciona. Na hora que um deles não está ok, o sistema trinca, racha e pode entrar em colapso, certo? Falando aqui em linguagem de engenharia. Mas é a mesma coisa. Então qual a ideia para isso? O professor tem que estar satisfeito, salários em dias, certo? Ver a questão dos valores salariais, tá certo? Se está se pagando o piso, se pode realmente haver melhora ou não, isso é uma questão a ser discutida caso ganhemos as eleições e venhamos a dirigir a cidade, tá entendendo? Ver a questão de sobra de Fundeb, de realmente ser distribuída entre os professores, entendeu? Então assim, para que ele esteja satisfeito, tem que ver a parte salarial, tem que ver a questão da estrutura física necessária das escolas para que eles se sintam bem dentro das escolas, tá certo? Bem como está sempre, digamos assim, atualizando seus conhecimentos, haver um apoio da prefeitura aos professores no ensino, digamos assim, no aprendizado contínuo, tá certo? Que é uma das nossas metas, é isso aí. Então, com isso, eu acredito que o professor está satisfeito e a gente pode cobrar dele uma aula boa. E ele dando uma aula boa, vem o aluno. Então, o aluno, tendo uma aula agradável por parte do professor, tendo uma escola fisicamente boa, para que ele vá e se divirta e aprenda e faça o que seja necessário. O segundo ponto, tendo uma merenda boa, de qualidade, com acompanhamento de um nutricionista, melhora mais ainda para o aluno. E você fecha, em meu ponto de vista, a questão do aluno com pequenas ações, muitas vezes até sem custo para a prefeitura, como por exemplo, chegar no final do ano, você passa o ano anunciando os alunos que passarem por média dentro do município de Montanhas, participa de um sorteio de 100 bicicletas, por exemplo. Quer dizer, então aquilo ali é um incentivo a mais para que o aluno queira ir para a aula, que ele queira estudar, que ele queira passar por média.
Então, se o professor está dando uma aula boa, se a escola está provida de ferramentas necessárias para isso, se o aluno tem uma merenda boa, tem uma aula boa e ainda tem um incentivo a mais para estudar, eu acho que ele vai querer, ele vai ter a vontade de ir para a aula e aprender. E a gente fecha nos pais, que precisa ter uma orientação por parte do poder público, né, para mostrar realmente a importância dos filhos na escola. Precisam estar o quê? Trabalhando, porque se eles estão trabalhando e mantêm sua casa, geralmente o pai de família quer o filho na escola, tá certo? Então isso é outra coisa importante. E para aqueles que não ainda estiverem no mercado de trabalho, por que não mais um pequeno benefício para o pai? Por exemplo, o filho que tiver mantido na escola com 95% de assiduidade, a Prefeitura de Montanhas fornece uma cesta básica no final do mês para aquelas famílias realmente carentes. Juntando com Bolsa Família, é uma ajuda maior para aquela família. Então o sistema funciona dessa forma. Então tem que haver um olhar para todos os três. Ok, candidato, entendeu? Já tá... Ok. Então vamos para outro tema, vamos lá. Esporte e lazer. Pois é, falar em esporte, eu estive em Montanhas agora na Copa Talismã e eu percebo lá que o pessoal realmente gosta de esporte. Eu não sei se lá realmente tem lazer. E se o senhor vai dar incentivo ao esporte local e também cuidar do lazer como um todo. Veja só. Vamos para o esporte primeiro, né? Apesar do esporte ser lazer, vamos para o esporte primeiro. Continuando onde eu estava aqui na educação, que não deixa de fazer parte, quer dizer, na hora que também a gente incentiva o esporte dentro das escolas, criando jogos municipais e até dando uma força para quê? Para que digamos assim, os alunos de Montanhas participem do GERNES, que são os jogos estaduais. Então essa é uma ideia nossa dentro do esporte que se encaixa dentro da educação, né? Complementando a pergunta anterior. Mas veja bem, o esporte de Montanhas, a gente direcionando agora realmente mais aí para o esporte, a gente sabe que Montanhas é uma terra de futebol. Muitos gostam, inclusive o último campeão aí da Copa Talismã, aqui de vocês, foi de Montanhas, foi o time dos taxistas. Vai um abraço aí para todos aí os membros. Então assim, qual é a nossa ideia? Cadastrar todos os times de futebol de Montanhas, certo? Realizar um torneio municipal forte, bem divulgado dentro de Montanhas e nas cidades, digamos assim, adjacentes, de forma que a gente consiga atrair pessoas para assistir esse campeonato e que venha, digamos assim, renda para o município. Então, além de cadastrar e elaborar um torneio interno para os times de Montanhas, o que é que a gente quer também? Dar um apoio maior aos times de Montanhas que vão disputar copas externas à cidade de Montanhas, como foi o caso da Copa Talismã, onde fomos campeões. Quer dizer, então eu acho que com mais incentivo, com mais o apoio a esses times, acredito que nós consigamos divulgar mais o nome de Montanhas fora dos nossos limites, né? Outra coisa também que tenho em mente para Montanhas é o seguinte: por lá já foram, digamos assim, criados vários jogadores de futebol que se destacaram aí no cenário nacional. Então assim, eu tenho uma ideia de fazer o quê? Tentar trabalhar junto a esses atletas que vierem, que porventura queiram participar dessa ideia, que é o quê? De divulgar atletas nossos que ainda estejam no amadorismo fora do Brasil, por intermédio de olheiros e clubes de futebol por onde tenham passado, de forma o quê? Aqui apareçam oportunidades novas para novos jogadores de Montanhas. E com isso, geração de renda e emprego para Montanhas, que é a base inicial e central minha dentro da cidade. Entendeu? Então, assim, fora o futebol, evidentemente que a gente também quer incentivar outras modalidades, até para poder participarmos de GERNES e outras atividades. Então, criação de ginásio e incentivo a outras modalidades também está dentro de nossa pauta. Ok? Ok. Mais um tema. Vamos lá.